Olá, esse vídeo eu vou mostrar como que funciona a reforma tributária aqui dentro do sistema Guinzo, na parte de nota fiscal de produtos. E aí eu vou deixar aqui um link para outro vídeo explicando como fazer a parte de nota fiscal de serviço que também está em mudança. Lembrando que a gente está num período de transição, então esses vídeos vão serem atualizados conforme cada implementação que a legislação exigir. Então, no caso, vai entrar vários tipos aí que a gente vai ter que desmiuçar, né, explicando a parte de tributação. Mas nesse momento, como é uma transição gradual, a gente vai começar agora em 2026 no período de testes. Então, esse vídeo é para explicar como que funciona toda a parte de tributação da reforma tributária. Vem comigo! Bom, vamos lá. Eu estou no sistema teste aqui do Guinzo, né, para mostrar como que funciona o cálculo do IBS e CBS dentro do sistema e como faz para configurar. Primeiramente, né, você vem aqui em vendas, cadastro, CFOP, e essa coluna CST, IBS e CBS, né, esses códigos aqui, eles vão aparecer para empresas que estão no regime normal. Então, nós restringimos a configuração nesse início para regime normal. Assim que liberar a legislação do Simples Nacional, vão ser liberados também os campos para preenchimento aqui, tá? Então, no caso aqui, eu vou usar um exemplo da CFOP 502. Então, eu clico aqui em editar e eu tenho aqui as informações da CFOP. Então, por exemplo, se o IPI compõe a base de cálculo do ICMS, se soma no valor da fatura do financeiro, se soma no valor total da nota, se eu tiro o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então, eu tenho todas as configurações que caracterizam a CFOP, cada CFOP tem uma operação, e eu também tenho aqui a configuração das CSTs dos impostos, né, que vão deixar de existir, que vão ser substituídos pelo IBS, CBS ou IS. E nesse início, a gente tem aqui a CST e C-Class-Trib do IBS CBS. Então, aqui eu tenho as configurações de como que é. A CST e C-Class-Trib, elas são caracterizadas conforme o segmento que você trabalha, o produto que você vende, se ele tem algum benefício fiscal ou não. Então, podem ter várias CFOPs aqui que você vai fazer essas configurações e amarrar no NCM. E aqui, no caso, eu vou mostrar como que funciona dentro do sistema. Então, você, cliente, vai configurar aqui qual CST que é. Então, por exemplo, a 000, já vai aparecer o grupo que corresponde a 000. Se eu colocar, por exemplo, a 200, que é a alíquota reduzida, vai aparecer aqui o grupo da alíquota reduzida. Então, eu vou, no meu exemplo aqui, eu vou usar a 000 e a 001. E aqui eu clico em gravar. Então, no momento que eu fiz isso, quando eu fizer um pedido de venda, uma nota fiscal, já vai puxar essas informações. Como curiosidade, né, a gente deixou aqui a tabela de configuração, como que funciona, porque cada CST tem os indicadores aqui, se pode ter redução de cálculo, de base de cálculo, redução de alíquota, transferência de crédito, diferimento, se tem monofásico, crédito presumido, ajuste de crédito. Quando que iniciou essa CST, né, então eu tenho aqui toda a configuração, se eu posso, por exemplo, eu posso ter redução de alíquota na 000? Não. Eu só posso ter na 200, por exemplo. Então, aqui ele indica o que pode e o que não pode, quais grupos são obrigatórios a serem informados, assim conforme a CST. E aqui dentro, quando eu clico na CST, ele vai aparecer a tabelinha de quais C-Class-Tribs e a C-Class-Trib, se ela pode, quais documentos fiscais aqui que o Guinzo emite. Então, por exemplo, a 0001, eu posso emitir em todos esses documentos fiscais. Enquanto que a 0004 eu só posso na NFE. Então, se eu emitir um NFC com essa C-Class-Trib, vai apresentar rejeição. Aqui tem os links da legislação e também, se caso, por exemplo, eu vou voltar aqui, eu tenho a CST 200, que tem as alíquotas reduzidas, né? Então, aqui ele vai apresentar quais são as reduções do IBS e do CBS. Então, é bem legal porque o sistema ele já alimenta sozinho de acordo com a legislação e com a tabela da Receita. Então, você não precisa alimentar essas informações. Essas informações elas já vêm já preenchidas para você, trazendo uma facilidade. Aí, no caso aqui, eu também tenho um novo código da CST e C-Class-Trib, que é o nosso blog, que explica aqui o que é C-Class-Trib, como que faz para ler a tabela que é fornecida pela Receita. E a gente também tem um vídeo aqui que você pode assistir explicando tudo isso, tá? Feito isso, tá? É a única configuração que você vai fazer na nossa escola de produto. Por quê?
Dentro do NCM, eu abri aqui um NCM que não existe, tá? É um NCM só mesmo para eu conseguir explicar, porque se eu for colocar um NCM específico, a gente vai ter que explicar a legislação desse NCM, então não é o foco do vídeo, tá? É mesmo explicar como que funciona. Então, o que acontece hoje com a característica do ICMS, do IPI, PIS e COFINS? Você preenche as alíquotas aqui dentro do NCM e conforme a CST que está preenchido aqui, o sistema faz o cálculo dos impostos. Isso vai acontecer diferente no IBS e CBS, por quê? O CBS e o IBS e CBS já vai vir com alíquota fixa. O governo vai estipular as alíquotas, ele vai deixar isso claro numa tabela, existe uma tabela hoje. Esse ano é um ano teste, então já tem as alíquotas aqui para o IBS da UF, que é o estadual, 0,1, e o CBS 0,9. Essas alíquotas elas vão sendo mudadas conforme a legislação, é um ano teste, como eu repeti, só que você não preenche mais as alíquotas, elas já vêm automaticamente conforme o NCM. Então, você não precisa mais preencher as alíquotas como antigamente, elas já vêm automaticamente conforme a legislação. E aí, quando você faz um pedido de venda, então eu estou aqui com um pedido de venda, esse é meu produto teste. Mais uma vez, é um sistema teste, o foco não é falar sobre produto, cadastro, o foco é explicar a parte de tributação. Então, aqui trouxe o meu NCM 1 e a CFLP, que eu estou utilizando aqui conforme minha configuração. Quando eu clico aqui em ações, tá? E clico em editar, ele vai aparecer aqui todas as guias de impostos. Então, aqui na guia ICMS, ele vai mostrar como que fez o cálculo, que é tributado integralmente com a base do ICMS, porcentagem, o valor. Ele vai me calcular aqui o PIS e COFINS. Então, aqui o PIS já com a base reduzida, com menos o ICMS, conforme a legislação. E aí, ele vai abrir uma guia aqui chamada IBS-CBS. Essa guia, ela é automática, ela é automatizada. Então, ela já traz aqui a CST e a Seclastrib que eu cadastrei, ela monta a base de cálculo do IBS-CBS conforme a legislação, tá? E também a tabela de conformidade fiscal, então tudo isso já está em conformidade. Ele traz a alíquota do IBS estadual e o CBS, o municipal ainda não tem alíquota, tá? Conforme a legislação. E ele já faz o cálculo, o valor da base, vezes a alíquota, ele já traz aqui o valor do IBS e o mesmo para o valor do CBS. E aqui, as colunas aqui, quando tiverem mais itens, né, vai mostrar aqui tudo para você, as informações. Além disso, aqui dentro do sistema, a gente tem os totais, e os totais, hoje, ele está dentro da cadeia do ICMS aqui, e aí já tem a cadeia do IBS, CBS e IS, que são esses campos também trazendo os totais de acordo com a legislação. Então, é uma facilidade muito grande, porque a única configuração que você precisa fazer na nota fiscal de produto é identificar a CST e a Seclastrib. E aí, depois, o sistema preenche todas essas informações aqui para você, conforme a legislação. E aí, gostou desse vídeo? Gente, ajuda muito curtindo ele, compartilhando, porque a gente, além de fazer o máximo, né? A gente está compartilhando vários conteúdos relacionados à reforma, conteúdos sobre gestão, organização, e isso ajuda a gente a levar para mais empresários conhecerem também o nosso sistema, como que a gente fornece, como que a gente tem um cuidado com o cliente, questão de suporte, segurança, estrutura. Então, o Guinzo está preparado para isso. Então, curte aqui, se inscreve no canal, e é isso aí, gente. Um beijão!